Sob Medida, o seu programa de arte, decoração, design e arquitetura. Sob Medida, agora na Metrópole. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Bahia. Feliz Carnaval para todos vocês, meus ouvintes, aqui na Rádio Metrópole 101,3. Está começando o programa Sob Medida, comigo, Lisa Lazzarini, te fazendo companhia nesta próxima hora. Bom, hoje começa oficialmente o Carnaval no Brasil. Em Salvador, a gente sabe que já desde quarta-feira, a semana inteira, a gente já está em ritmo de festa. É um momento de festa, especialmente para os baianos que adoram Carnaval e para toda essa turistada alegre que a gente recebe aí. Mas juízo, hein, gente? Olha lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre acústica e eu trouxe para você um programa gravado especialmente em São Paulo, na indústria Trisoft, em parceria com o Sob Medida. Ela está aqui fazendo toda essa reforma do estúdio, dos estúdios que a gente está em projeto ainda, que vai começar a acontecer aqui, sobre a maestria do José Marcelino e da Débora, né, da Audium, que todos vocês conhecem aqui do programa também. Eu fui lá na fábrica, conheci a fábrica, conheci o pessoal, é incrível, é feito com material reciclável e por isso eu acho que já se torna superior às conhecidas lãs de rocha ou vidro. Ela é feita de lã de PET, é um material termoacústico fantástico, com várias espessuras, várias finalidades, tem para telhado, tem para parede de drywall, enfim, que inclusive vai ter aí um trecho de uma entrevista também com o Luciano Vilas Boas e a Débora Barreto. Bom, eu acho que vocês vão gostar muito. Esse produto, além de ser uma coisa fantástica por ser de material reciclado, eu tive na fábrica e observei isso, me deixou muito feliz, como os funcionários são felizes em trabalhar lá, o que isso também define para mim uma indústria e o seu produto. Bom, fora isso tudo, toda essa coisa de acústica que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, justamente porque é carnaval e nós estamos todos aí no meio de um barulhão, a gente também vai falar de uma outra coisa. Eu conheci um artesão em Campos do Jordão, o Diego, e ele simplesmente é um artista, além de artesão, ele é um artista. O cuidado que ele tem com a madeira, ele trabalha com madeira maciça, os troncos chegam para ele certificados, autorizados pelo IBAMA, e aí ele começa a trabalhar esses troncos e faz peças belíssimas. Tudo isso vai estar postado no Facebook, tanto as imagens da Trisoft, quanto do Diego também, que é um cara legal, que tive que segurar ele pelo pé para me dar entrevista, porque ele é todo tímido, mas olha, Diego, um beijo para você, tomara que você esteja escutando a gente aí via internet, pelo www.metro1.com.br e também pelo Sob Medida no Facebook.com/ouvinte Sob Medida, ou então a fanpage. Eu quero que vocês vão lá e deem um curtir na minha página, programa Sob Medida, apresentação Lisa Lazzarini. Bom, o mais legal do Diego, voltando aqui ao nosso Diego, é que ele é a terceira geração, foram avô e pai que trabalharam com madeira. E ele, com certeza, aprimorou tudo isso que ele aprendeu e é simplesmente apaixonante o trabalho dele. Bom, então bom programa para vocês. Eu estou aqui hoje fazendo uma visita na Trisoft. Eu já comentei da Trisoft com vocês, inclusive num dos programas que a Débora Barreto, a nossa super assessora para conforto acústico, esteve no programa e a gente comentou. A Trisoft entrou numa parceria com a Rádio Sob Medida para reformar o estúdio aqui da Rádio Metrópole. Eu estou aqui em São Paulo, junto com Daniela Loturco, que é gerente técnica desse produto, porque eles têm 1 milhão de produtos, gente, vocês iam ficar encantados. Tem os cobertores, sabe aqueles bem maciozinhos que a gente gosta no inverno de usar e que pro clima de Salvador é fantástico, porque é bem o que se precisa aí no inverno. Então, eles que fabricam também. E o mais legal de toda essa onda da Trisoft é a pegada da sustentabilidade, que os produtos de acústica e de conforto termoacústico são a partir de lã de PET. Eu estou com a Daniela Loturco aqui e eu vou deixar ela falar um pouquinho para vocês do que é a Trisoft, da preocupação dela também com o ecossistema, desses produtos, essas 3 linhas principais, que é a civil, a linha de cobertura e a linha industrial, para vocês que estão construindo ou que pensam em arrumar o home theater de vocês em casa ou que precisam dentro do seu ambiente de trabalho de um maior conforto acústico e térmico. Vou deixar a Daniela falar. Daniela, conta um pouquinho da Trisoft para a gente. O mais interessante da linha Isosoft, que é voltada para a construção civil, seria a utilização da fibra da garrafa PET como matéria-prima para a produção da nossa fibra,
que toda a linha é voltada para conforto térmico e acústico. Então, dentro da linha civil, nós temos o material para o drywall, temos material para acabamento, que é aquele que tem imagem que é personalizado. Nós temos o material para forro acústico de escritórios, branco e preto, e a linha de piso, que é muito interessante para quem mora em apartamento, com a nova norma 15575, que tem a preocupação agora desde julho do ano passado. E dá para colocar, vamos supor, se você tem um piso flutuante, isso cabe embaixo, dá para colocar? Então, o ideal é sempre no andar, no foco do barulho, né? O ideal é ele colocar no andar de cima. Entendi. Tá? No piso, então, mas embaixo do piso de cima. Você pode Tem que ter uma boa relação com o vizinho. Embaixo, se você está trabalhando o seu apartamento, seria eu brinco que é para quando você tem problema de enxaqueca, uma aspirina. Não resolve, é um paliativo. Você pode colocar um forrinho acústico por baixo, mas não é o ideal. Né? Então, nós temos várias aplicações dentro da civil. Na região de vocês, que é muito calor, na parte residencial, nós temos material da linha de cobertura para a parte de residencial, que já melhora muito a questão térmica. Eu havia comentado anteriormente que dentro da residência a incidência de calor é 50% pela cobertura e 50% pelas paredes. Então, você trabalhar a questão de uma lã, da lã de PET Isosoft na parede, também vai ajudar na economia do ar-condicionado. O que é fantástico, porque conta no verão, no Nordeste, sobe pra caramba em função do ar-condicionado. Ela me mostrou aqui uma manta, tem muita gente que já usa, tipo mantas que bota entre o telhado e o forro, mas ela me mostrou a dela, ela tem mais largas, que são mais, vamos chamar, profissionais, entre aspas, que são mais para grandes áreas, né? Isso. Grandes áreas. E tem a residencial, que ela é um pouquinho mais fina. E assim, qualquer 2 graus de diferença para baixo, a gente já agradece. Né? E o interessante, o que acontece? O material fibroso, a lã de PET, ela reduz a troca de calor. Então, isso faz com que a gente economize no ar-condicionado, que também é uma ação sustentável, né? Exatamente. Economia de energia. Exatamente. Você tem aqui, a gente está falando, esse produto específico é da linha civil, que a gente está falando, ou da industrial? Esse material para cobertura é cobertura, linha cobertura. Você tem a linha industrial e a linha civil. A que a gente vai usar no estúdio, que ela comentou aqui, da Casa Cor, foi usada há 2 anos atrás, né, se eu não me engano, na pizzaria da Chapada, que tinha ali toda aquela fotografia plotada em alta resolução, perfeito, lindíssimo. Esse material, ele recebe um tratamento diferenciado com essa impressão? Como que é esse processo? O produto chama-se Isosoft Decor. O objetivo dele é melhorar a qualidade interna do som, né? A inteligibilidade no som. Por isso que está sendo tratado o espaço de vocês. O produto é a minha lã de PET Isosoft. Eu tenho um acabamento e eu vou fazer a transferência da imagem em alta resolução para o material. Então, eu já entrego a placa pronta com a imagem. Bacana. Quando a imagem é muito grande, nós enviamos como um quebra-cabeça. As peças vão numeradas atrás, você recebe uma folhinha com todo como vai ser feita essa montagem. Quebra-cabeças mostrando. Exatamente. E a fixação é muito simples. Nós temos os perfis transparentes, vai o perfil J no perímetro e o H entre placas. Quer dizer, você fixa, parafusa esses perfis na parede e pronto, o material está instalado. Uma coisa que eu acho bacana é que a sensação visual é muito confortável. Que você vê que é uma coisa macia, dá vontade de você colocar a mão, né? Para ver. O próprio tecido onde está a plotagem é macio, dá uma profundidade, é bem bacana. Sim. Agora, quem faz toda essa parte, entrega isso pronto, são vocês. Nós produzimos. Vocês fazem desde a fabricação, né, dessa manta até a impressão e tudo por conta de vocês. Isso, só nós não trabalhamos com instalação, mas a produção inteira do material nós fazemos, mas a arte é feita pelo cliente. O cliente nos envia a arte em alta resolução e nós transferimos para o painel. Muito bacana. Outra coisa que ela falou que é bem interessante, a gente já teve um programa pouco tempo atrás sobre construção seca, falamos de drywall. E ela tem um produto para se colocar justamente, né, no drywall, entre as duas paredes de gesso, para conforto térmico e conforto acústico. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque isso é muito importante, porque o pessoal fala, não gosto de parede de gesso, porque você ouve todos os barulhos.
e tem como resolver e fazer uma construção mais rápida e sustentável. Exatamente. Então, esse produto específico, a Isosoft Wall, ele pode ser usado tanto no sistema de drywall, que é o de gesso acartonado, como do light steel frame com placa cimentícia. Nós realizamos um teste no IPT com placas de gesso e comparamos sem lã com lã e parede convencional. Só para vocês terem uma ideia da questão acústica, uma parede de 50 milímetros de bloco convencional, ela tem um RW, que é a média de isolação, de 39 dB. Na mesma espessura, uma placa de gesso de cada lado, com perfil de 48, sem lã, eu tenho 33 dB. Então, o problema é o sistema sem a lã. A partir do momento que eu coloco uma lã de 50 milímetros, a minha lã ali dentro desse sistema, o meu desempenho vai para 40, que é superior à convencional. Então, a questão é desmistificar. Você tem um controle muito maior da parede industrializada, seca, do que a parede de bloco. Porque eu consigo, através dos testes, repetir isso em escala. Dependendo da produção e do fabricante do bloco, eu não consigo a mesma eficiência, ter o mesmo controle na execução. Olha que bacana. É tudo muito preciso, né, Sim, Daniela? sim. Tudo muito preciso. Nessa área industrial, para quem vocês vendem mais? A Trisoft é uma grande empresa, eu estou aqui dentro, a gente vê super organizada, super bacana. Eu nunca tinha vindo para esses lados de São Paulo, achei legal. Vou para cá, mas para o lado de lá. E eu queria saber, assim, quem são os seus maiores clientes? O que você sente do mercado? Na verdade, da parte de indústria, nós trabalhamos muito com grupos geradores, nós temos um material específico para absorção, que ele tem um acabamento, inclusive, preto. Geradores de energia mesmo, tá? Ela me mostrou. Depois eu vou botar todas as fotos desses produtos para quem está aí no Facebook, vai poder seguir, vai poder ver as fotos, comentar aqui com a gente. E nós temos esse produto que ele já vem com um acabamento preto, né, tanto para proteção mecânica como para aparência, para manutenção e limpeza, que ele também pode ser utilizado em casa de máquinas. Então, se você tem aí um espaço no seu prédio, que tem casa de máquinas que é barulhenta, que tem um excesso de ruído, ele também pode ser aplicado. E nós temos coletores solares também utilizam o nosso material. Quer dizer, a linha industrial ela é muito ampla, porque você pode desenvolver um projeto específico para uma indústria, para um segmento determinado. A gente cria todo o desenvolvimento do produto de acordo com a necessidade do cliente. E tem o material, que ele tem a minha lã de PET, Isosoft com uma película de PET aluminizada, que é para trabalhar o revestimento dos dutos do ar-condicionado. Bacana. Então, a gente também tem esse material que é voltado para a linha de ar-condicionado. Outra coisa que eu acho muito importante, é uma característica do seu produto, é que ele é um produto de características anti-chamas, ou seja, o fogo não se propaga. Exatamente. Ele pode ser usado em boates, em casas de shows? Pode. Nós realizamos o teste no IPT e a classificação... Gente, IPT é Instituto Paulista de Tecnologia. Isso. E o IPT, ele deu a classificação, tem um teste que chama reação ao fogo, que é 2A. O que significa isso? Que o material não propaga chama. Dentro da tabela do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, essa característica não restringe o meu material em nenhum uso e nem aplicação. Então, ele pode ser aplicado em forro, em teto, em parede, em divisórias, em cobertura, não tem restrição de uso e aplicação. Isso é uma ótima ideia. E custo-benefício que vale a pena. Em Salvador, quem está ouvindo a gente agora, que queira fazer isso, o que vai? Vai pelo site trisoft.com.br? Exatamente. É só entrar no nosso site, pode passar um e-mail também que tem escrito ali do contato e é direcionado para a pessoa específica da região. Muito legal. Tem alguma coisa importante que você gostaria de falar aqui para o pessoal com relação ao que isso traz de conforto térmico e acústico? Eu acho legal a gente comentar das escolas de lata. Lembra que a gente estava falando antes de começar a gravação? Antes de terminar aqui, eu vou pedir para ela. Recentemente, aqui em São Paulo, estava vendo o noticiário e existem as escolas de lata, que são escolas que foram feitas dentro de container, extremamente mal feitas, vamos ser bem francos aqui, porque colocam as crianças e os professores dentro daquele container sem nenhum tipo de revestimento térmico. E a gente sabe que tanto para estudar
e para trabalhar, se você está num local desconfortável para você fisicamente falando, a sua atenção vai ser dispersada. As crianças, então, que já se dispersam facilmente por qualquer motivo, dentro de uma sala de aula dessa, na reportagem mostrava quantos dias de aula eles estavam perdendo, a professora estava vindo para a rua para conseguir cumprir o currículo que ela queria dar para essas crianças. E eles têm justamente um exemplo, né, de um container. Exatamente. Nós participamos da Casa Container em Foz do Iguaçu e, assim, sensivelmente você percebe a diferença quando colocaram os containers sem a lã e quando você colocou a lã de PET e Isosoft, a diferença térmica sensível. Os próprios arquitetos que estavam acompanhando a obra falavam, nossa, Dani, é uma diferença absurda. Então, assim, isso compromete o rendimento tanto numa escola como dentro de uma equipe de trabalho, né? Tanto a parte térmica como a parte acústica. Dani, bacana. Mais alguma coisa que você queira falar pra gente? Eu gostaria de deixar claro que a questão sustentável, eu como pessoa considero muito importante, porque se nós não mudarmos o nosso jeito de consumo, a nossa forma de ser, o que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Aqui em São Paulo, nós estamos tendo o verão mais quente nos últimos 70 anos. Gente, um inferno. Olha, a gente aí de Salvador, eu vim para cá, o pessoal fala, você está acostumada. Não, nem a gente daí está acostumado, porque é uma panela de pressão. Então, eu acredito na mudança de atitude. Então, nós temos que mudar o nosso consumo. Eu acredito que meu filho já vai ser um consumidor diferente do que eu. Filhos, e eu acho que é muito importante isso, porque eu realmente acredito no produto. Legal, muito obrigada, viu, Dani? De nada. Metrópole! Ainda aqui na Trisoft, eu estou aqui com o proprietário Maurício Coab. Falei certinho seu nome? Ok, certíssimo. Ok, e ele vai falar um pouquinho para a gente de um tema que eu sempre abordo no programa e que eu acho de extrema importância, que é essa coisa da sustentabilidade, essa pegada sustentável que a Trisoft tem e que por isso também a Débora, quando ela fez ali o projeto do estúdio, fomos atrás de material, ela falou, Lisa, isso tem tudo a ver com o teu programa, vamos lá, e agora a gente está aqui com uma pessoa que pode falar muito bem disso, que é o Maurício. Maurício, queria que você comentasse, eu não vou nem falar nada, eu quero que você fale um pouco dessa pegada sustentável da Trisoft. Bom, isso é uma consequência de se utilizar um material de origem reciclada e, principalmente, de se trabalhar com matérias-primas que eliminam o uso de água como aglutinante, né? Porque geralmente o pessoal usa água como resina, e aí nós substituímos por material que é material importado, que é reciclável, que a resina, depois que você aplica ela, se você vai moer o produto de volta, a resina se perde, ela vira um pó, e aí tem que ser jogado no meio ambiente. E no nosso caso, não, os nossos produtos são 100% recicláveis. Então, mas na verdade, se você parar para olhar, eu acredito que a sustentabilidade não é apenas no produto. A própria economia de dinheiro, a própria economia de desperdício é algo sustentável. Então, quando a economia é vista dentro de uma empresa como algo, não, mas essa empresa é pão dura, mas essa empresa não sei o que mais, aqui ali, na verdade é sustentável. Eu vou até além, eu acredito que até, por exemplo, feiras, da maneira que o Brasil faz feiras, eu acho que não é algo sustentável. Não, mas não é mesmo, isso a gente... A gente durante 5 dias, 4 dias de feira, o pessoal gasta dezenas ou centenas ou milhões de reais para fazer um show maravilhoso, utiliza recursos que saem da natureza e que a grande maioria desses recursos são jogados nos aterros, no lixo, poucos são reaproveitados. Aquele negócio vira tralha, depois que é desmontado, é montado um cenário como um cenário de televisão, porém, ele é utilizado por 4 dias. E se você parar para olhar e analisar, toda a parte de sustentabilidade, ela é muito mais profunda do que apenas aquilo que nós enxergamos no produto. Uma empresa pode ser sustentável, ela pode ter um produto sustentável, mas ela não tem atitudes sustentáveis, não tem ações sustentáveis. E as ações, elas partem para tudo quanto é lado. Por exemplo, uma viagem que você pode gastar R$300 para ir para Santa Catarina, se você comprar com pelo menos 1 mês, 2 meses de antecedência, se você comprar de uma semana para outra, você vai gastar R$800. Na mesma semana chega até R$1.000 uma passagem. Então, essa diferença de preço entre uma passagem programada
e uma passagem não programada, essa diferença de preço é um recurso. E esse recurso, para existir na empresa, foi necessário utilizar algum outro recurso da natureza. E então isso daqui é um desperdício. E também, para mim, na minha ótica, quando você desperdiça um recurso que você tem na mão, que é um recurso financeiro, ele é oriundo de algo que foi gasto, gastou energia em algum momento, gastou diesel em algum momento, energia, enfim, de alguma forma, algo na natureza, algum impacto causou. E as pessoas não têm em mente esse tipo de coisa. Porque sustentabilidade é um comportamento. Você tem que ter uma... A gente estava comentando, a Daniela está aqui ainda com a gente. Você tem que ter uma postura e fazer disso desde lá atrás, né? Aquela coisa do banho não demorado, de fechar a torneira quando escova o dente. Enfim, coisas que você sabe que são importantes para que isso realmente funcione, né? Um comportamento. Pois é, mas isso daqui é a ponta do iceberg, porque você para olhar... O desperdício de dinheiro, que é um recurso, que foi feito utilizando alguns recursos que são finitos, se você desperdiça, você está colocando mais pressão ainda no gasto. Se você parar de gastar, começa a sobrar. Se começa a sobrar, começa a ser a equação consumo e reposição, começa a ficar menor o consumo e a reposição começa a sobrar um pouco mais e você alonga o tempo de vida. Isso por um lado. Por outro lado, eu enxergo que a parte sustentável, hoje em dia, ela tem que ser levada em consideração, mas infelizmente não é pelos órgãos governamentais. Infelizmente não é. Não é. Isso daqui, para mim, é uma visão curta, é não enxergar um palmo à frente do nariz. Isso daqui é uma coisa obrigatória, tem que ser feito. É incrível como eu moro num bairro residencial, Santa Cecília, Higienópolis e tal, é um bairro considerado bairro nobre, e você tem, no meu prédio, você tem uma coleta seletiva de lixo, mas mais ou menos. Em Salvador você nem tem coleta seletiva de lixo. Pois é, mas então como é que a gente consegue trabalhar se nas ruas, hoje em dia nas ruas, tá bom, eu faço a coleta seletiva, mas aonde eu vou jogar o óleo? Tem esquema para isso? Aonde eu vou jogar tudo que é reciclável? Tem esquema para isso? Onde eu vou jogar tudo que é orgânico? O próprio material orgânico, só para você ter uma ideia, existem hoje estufas... Existe hoje, não é bem uma estufa, é um tipo de uma estufa que você coloca tudo que é material orgânico dentro e ele vai fermentando. Para que o processo seja mais rápido. E esse fermento, olha interessante, e esse fermento, ele começa a biodegradar, ele começa a transformar e emitir gases. E esses gases podem ser queimados e gerar energia elétrica, que você pode aproveitar para o teu próprio prédio. Quer dizer, aí você economiza o quê? Até o caminhão de lixo. Ou seja, já dá para visualizar uma cidade sustentável, né? Se todo mundo, realmente, os governos, que a gente sabe, se preocupassem em direcionar as pessoas todas por aí, não é isso que acontece. Infelizmente, não é ainda isso que acontece. Embora a gente queira que para os nossos filhos seja um dia, né? A gente eduque eles para isso. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você falou que o material é land pet, ok? E o material é importado. Não existe isso aqui no Brasil? Isso tem que vir de fora? Tem que vir de fora. É uma tecnologia que no Brasil não tem ainda, a matéria-prima que é composta de 2 tipos de poliéster diferentes, 2 tipos de PET diferentes. Ele é um PET, já tem que vir de fora porque ele tem por cima dele uma camada que tem um ponto de fusão modificado e aí ele consegue receber um tratamento térmico e fazer a consolidação do material. Nossa, quando você fala isso, eu acho a nossa indústria às vezes tão distante, né? É uma coisa meio maluca você pensar que você não pode ter isso aqui. Você poderia ter se tivesse, enfim, outros incentivos mais, e que você não tem, que é uma pena também, né? Para você também seria muito melhor se estivesse aqui? Para mim seria maravilhoso. Maravilhoso. Para mim eu economizo o capital de giro, eu economizo 3 meses, 4, 5, 6 meses de estoque de matéria-prima que não tem similar nacional, porque se eu parar, como é que eu faço? E se dá um pau no porto? Pois é, por isso que eu tenho por isso que eu estoco 6 meses de material, o que para mim é algo antiecológico e antissustentável, porque eu estou colocando dinheiro parado aqui dentro, sem produzir nada, só segurando para quê? Para garantir que pode dar uma greve do porto, pode dar, enfim... Uma loucura qualquer. N coisas podem acontecer aqui dentro. Agora, você para o nosso material hoje em dia, o Isosoft, é um produto que leva em consideração o meio ambiente, leva em consideração as ações sociais, porque ele fomenta todo um mercado de catadores, que infelizmente ele existe ainda no Brasil. Quer dizer, na Alemanha você não tem gente caçando no lixo para procurar garrafa PET. Né? Então você já tem uma estrutura já montada. Mas no Brasil... Você tem gente que, infelizmente, o trabalho deles só pode ser esse daqui, e ainda bem que tem para eles algo que recolher no lixo. É um trabalho muito
sacrificado, muito duro, e você até vê acontecer, mas ele... O Brasil tem o maior número de reciclagem de latinhas de alumínio do mundo, se eu não me engano, é isso? Porque nós temos muitos catadores, então o número que eles conseguem com latinhas... Eu tive essa informação faz pouco tempo, eu achei incrível isso. O Brasil, para reciclar alumínio, faz um trabalho maravilhoso. E no próprio PET também, quer dizer, hoje em dia o PET ele é demandado, ele é requisitado, se faz a coleta, o pessoal cata, leva embora, e isso aqui dá um trabalho para a base da pirâmide social, que com certeza na próxima geração o filho vai ter algum tipo de estudo, ou algum diploma a mais, alguma coisa que ele possa cursar e trabalhar em algum lugar que dê para ele mais dignidade do que aquilo que o pai dele fazia. Exatamente. Coisa que, na verdade, para mim, eu acho que qualquer trabalho é digno. Lógico. Então, para mim, mas se você puder crescer, melhor ainda, né? E a ideia tem que ser essa. Nós todos queremos crescer. E crescer também é uma palavra que sustentabilidade tem que ter debaixo do seu dicionário. Porque crescer sem ser sustentável não adianta. Não Vou é contar crescer, uma história na interessante. verdade. Eu estava com minha filha andando dia na praia e contando para ela sobre o Isosoft, o que a gente faz, o que não faz, e ela de vidro, o que acontece. Ela tem 15 anos. Legal. E aí ela perguntou, mas como assim, pai? Eu falei, filha, é o seguinte, tá vendo essa montanha que está na frente? Muito bem. Essa montanha, debaixo dela, tira a camada de terra dela, está cheia de minério. Vou imaginar que esses minérios são os minérios apropriados para fazer lã de vidro. Então eu vou lá, eu começo a cavar essa montanha, começo a tirar esses minérios aqui dentro. Primeiro eu vou depenar ela, vou tirar, ela é linda, maravilhosa, tem a Mata Atlântica aqui, lógico que ninguém vai mexer, mas só como exemplo. Você tira todas as árvores, tira a camada de terra toda daí de cima e começa a fazer o quê? Uma cratera. Imagina você que daqui a 10 anos, você vem aqui com tua filha pequena, e ao invés dessa montanha maravilhosa, porque ela foi consumida para produzir o quê? Um material. Uma lã de vidro, por exemplo. Essa lã de vidro faz o quê? Tratamento termoacústico. Muito bem. Depois dela produzida, ela vai ser usada em obra. O que sobra, ou a hora que desmonta a obra, esses material que já consumiu uma parte da natureza, ao invés de ele voltar para o circuito fechado e continuar rodando lá dentro, não, é one way. Ele consome a montanha, é utilizado, depois de utilizado, ele passa por um aterro, fazendo o quê? Contaminando o meio ambiente, porque esse lã de vidro vai acabar sendo pulverizada, e amassada e deteriorada, o vento e a chuva vai cair nas águas, vai cair em tudo quanto é lugar, pelo vento, pelo ar, e contribui para a poluição do meio ambiente. Aí você percebe que o quê? Que um produto que nem o nosso, o Isosoft, ele, para começar, não se incomoda com a natureza. Ele não mexe na natureza. A natureza está de um lado e ele está de outro. Fazendo o quê? Limpando a natureza. Pelo contrário, a natureza para ele é algo que ele vai entrar, fazer a limpeza, tirar as garrafas PET do meio ambiente, dos lagos, represas, rios, montanhas, corredeira de rio, calçadas, esgotos por aí, mas vai por aí afora isso aqui. E entope esse tipo de coisa, a gente tira esse material, a gente consome o material desse lugar, de todos esses ambientes, transforma esse material em isolamento termoacústico, que depois, se for desmontado, ele pode ser 100% ou reaproveitado ou reciclado. Ai, que bárbaro. Então, isso que é o melhor, isso que é o mais bacana, exatamente. Agora o que é interessante, assim, você tem apenas, vamos dizer, você tem muito pouco arquiteto especificador, e a Débora é um deles, que olha para isso e fala, meu, é isso que eu quero. A Débora é fantástica, a gente dispensa apresentações, todo mundo que escuta sob medida sabe o quanto ela é expert naquilo que ela faz e como ela faz de coração, o que também ajuda muito, né? Eu vou dizer que é 80% do caminho andado quando você faz uma profissão de coração, que é o que a Débora faz. Agora, essa falta de conhecimento dos especificadores é por falta do especificador ir atrás buscar? Você acha onde é essa falha? É uma falha conjunta, na verdade. É uma responsabilidade dos dois. Da nossa parte, talvez de persistir mais nisso daqui, e da parte deles de serem resistentes a mudanças. Se bem que hoje em dia está cada vez menor, porque nós temos absolutamente todos os laudos. E a gente não pegou nenhum laudo de uma empresa de fundo de quintal ou de uma faculdade que não é muito acreditada. Porque desde o começo eu achei absurdo fazer laudo com IPT, porque o preço e a demora de ser feita é absurda, mas eu descobri que o mercado só confia no IPT. Quando tem o IPT. Então eu falei, bom, já que é isso mesmo, então faça assim mesmo. Vamos fazer o selo. Hoje nós temos dezenas e dezenas e dezenas de laudos
todos de IPT. Quer dizer, qualquer arquiteto especificador vai falar assim, olha, vem cá, eu quero material com essa característica. Nós temos. Não, e ainda bem que tem uma Débora, porque a Débora tem uma tremenda de uma influência aqui em Salvador, junto aos profissionais, e no Brasil inteiro, né? Débora é Brasil, né? No Brasil inteiro. Eu falo que é do mundo, porque ela também vive pipocando por aí, ela vai para um lado, vai para o outro. Mas, assim, eu acho que assim, os especificadores descobrindo realmente todo o universo que esse produto pode trazer, quando o estúdio estiver pronto, a gente vai fotografar, a gente vai colocar. Eu sempre fotografo dentro do estúdio, isso vai estar sempre online para as pessoas verem. É encantador, é muito legal, gente. Eu estou olhando aqui para a foto de uma oliveira, é isso? Parece uma oliveira, não sei se é. É isso aí. É? É isso aí. É uma oliveira. E assim, é bárbaro, é gostoso, é bacana. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns, né? Obrigado. Eu quero, se você me deixar conhecer um pouquinho da fábrica, bater umas fotinhos para colocar aqui no Facebook. Com prazer, você vai gostar bastante. E você vai perceber que é uma fábrica limpa. Não, já percebi, super organizada, as pessoas felizes. Bom, isso aqui é fundamental porque a gente vive aqui dentro mais do que em casa. E se a gente não for feliz do que faz, não gostar do que faz, não ter paixão pelo que faz, primeiro não faz bem feito, depois é uma tortura. Então eu até convido quem não quer continuar na empresa a se respeitar. Uhum. Não é nem a respeitar a empresa, a se respeitar antes de mais. Sabe o que? Olha, para mim isso não me faz bem. Sai, gente. Sai porque é o seguinte, tá te fazendo mal, sai. Bom, graças a Deus aqui na empresa o pessoal tem que gostar de ficar e quem fica, fica e quem não fica, quando sai, sou recepcionista volta. Super simpático. Todo mundo aqui super simpático, Maurício. Maurício, muito obrigada, viu? Você está de parabéns. E agora vamos lá que eu quero dar espaço. Obrigado a você. Obrigado pela visita, obrigado por estar aqui conosco.